Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, e do curso de especialização Lato Sensu e Literaturas Hispano-Americanas, ambos de FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina. Através de algumas obras e autores paradigmáticos, o curso tem por objetivo oferecer elementos fundamentais na discussão sobre a América Latina, sua condição colonial e de semi-periferia do capitalismo, assim como sua busca por uma identidade cultural, histórica e política. Para isso, contamos com uma equipe de professores e pesquisadores qualificados que aceitaram, gentilmente, fazer uma exposição sobre cada uma das obras e autores. Hoje, teremos o privilégio de contar com a presença da professora e pesquisadora Anacrélia Penha Dias. Ela é doutora em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também atua como docente. Atua na graduação e no mestrado profissional em Letras, Profiletras, na área de estudos literários. Tem escrito artigos e capítulos de livros sobre as relações entre literatura e ensino. É líder do grupo de pesquisa Literatura e Educação Literária e integra o grupo de trabalho Literatura e Ensino da ANPOL. Ela tem interesse em pesquisa em literatura infantil e juvenil, literatura contemporânea escrita por mulheres e educação literária. Entre suas publicações, podemos mencionar Insurgências e Irrupções sobre Corpos Vivos e Resistência em Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. É proibido proibir, Vetos à literatura em tempos conservadores. Literatura infantil em ação, as marcas da autoria feminina nas obras aprovadas pelo PNLD literário. Sem mais demora, passo a palavra à professora Anacrélia Penha Dias, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado o convite. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu que quero agradecer o convite, do Grupo Linguagem e Discursos da História, principalmente, na pessoa do professor Vitor Lemos, para falar aqui sobre Lélia Gonzalez, que para mim representa um grande desafio. Vou compartilhar aqui uns slides só para nos guiar nessa apresentação. Então, vamos lá. Eu intitulei essa fala como Lélia Gonzalez, a matriz do pensamento interseccional do feminismo, mas antes de qualquer coisa, eu queria situar quem foi Lélia Gonzalez, um pouquinho só, para associar o que representa essa figura dessa mulher no pensamento, principalmente no momento de redemocratização do pós-ditadura militar. Lélia Gonzalez é mineira de Belo Horizonte, nasceu em 1935 e veio para o Rio de Janeiro, onde viveu até o ano da sua morte, aos 59 anos. Mas antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de mostrar um pouquinho daquilo que Alex Hatz e Flávia Rios falam sobre Lélia Gonzalez no volume dedicado a uma biografia sobre a autora da coleção Retratos do Brasil Negro. Cito os dois. Antes de mais nada, é preciso dizer que escrever a biografia de Lélia Gonzalez não é fazer o resgate de uma pessoa negra que se tornou conhecida no Brasil e no exterior. É bem mais que isso, pois essa intelectual ativista faz parte de um esforço coletivo de legitimação intelectual protagonizado pelo movimento negro e feminista no processo de redemocratização do Brasil. Estamos cientes, no entanto, de que contar a história de uma pessoa negra, especificamente de uma mulher, nos coloca na delicada posição de, tomando emprestadas as palavras de Jorge Luiz Borges, avaliar o perímetro dos vazios e das lacunas. E aí eu fecho a citação. Então, nesse sentido, pegando aqui uma carona na fala da Flávia Rios e do Alex Hatz, eu não estou aqui para resgatar a intelectual negra Lélia Gonzalez, para nós, intelectuais brancos ou não negros, mas para trazer uma reflexão que visa nos resgatar de uma via de mão única formativa de que nós somos feitos, formados à custa daquilo que Boaventura Souza Santos alcunhou de epistemicídio, epistemicídio das culturas e saberes não europeizados. Não significa também fazer uma negação dos saberes acumulados até aqui,
né, em nossas jornadas formativas, mas acrescentar a essas jornadas outros olhares, outras perspectivas, outras nuances que nos tiram do perigo da história única, né, fazendo menção também a uma outra intelectual negra, a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A maior contribuição que podemos oferecer à luta contra o racismo, nesse sentido, é nos engajarmos na luta antirracista. Entretanto, não no sentido do combate ao que está fora de nós, mas no reconhecimento das lacunas que nos formaram também. Né? Então, aqui eu vou começar uma breve apresentação só para situar um pouquinho dessa obra. O primeiro da Lélia Gonzalez, né, que foi, só para nós entendermos, a Lélia Gonzalez também, em determinado momento, foi encaminhada na infância para ser babá, né, de crianças, de filhos de pessoas brancas. Mas acabou que havia um espírito mais rebelde naquela criança, Lélia Gonzalez, que fez com que a família devolvesse ela à família, e ela acabou conseguindo estudar, terminando o que é hoje o ensino médio, um pouco mais tardiamente, mas conseguindo se alocar em espaços que não eram espaços, né, dados à mulher negra naquela época. E por que nós falamos de interseccionalidade? E que, de certa forma, Lélia Gonzalez antecipa o conceito de interseccionalidade. Aí eu vou buscar, né, esse conceito lá em Kimberlé Crenshaw, né, para ela, a interseccionalidade permite nos enxergar a colisão das estruturas, a interação simultânea das avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo em contemplar mulheres negras, já que reproduz o racismo. Igualmente, o movimento negro falha pelo caráter machista, oferece ferramentas metodológicas reservadas à experiência apenas do homem negro. Então, a interseccionalidade para a mulher negra, já anunciada por Lélia Gonzalez, principalmente neste texto, por um feminismo afro-latino-americano, ela não é uma opção, ela é uma necessidade de inclusão de vozes e matizes dentro de um pensamento intelectual que se vê no conflito, né, de trazer, agregar para a cena da intelectualidade brasileira vozes de diferentes espaços e raças da sociedade brasileira, em específico, e por extensão das condições sociais e culturais às sociedades também latino-americanas, né, que é uma coisa de que a Lélia vai falar também. Enfim, para falar sobre a Lélia Gonzalez, eu prefiro dizer, né, que eu estou aqui sendo uma abusada, uma ousada, mas que o feminismo negro tem me ensinado muitas coisas, né? E o que o feminismo negro mais me tem ensinado? O feminismo negro mais me tem ensinado que as relações dicotômicas que apartam os nossos debates teóricos, metodológicos, ideológicos, elas, na verdade, dentro de uma concepção de sociedade, eles fazem com que se criem nichos que são naturalmente excludentes de outros nichos. Né? Então, o feminismo negro vem me ensinar, por exemplo, que a relação na universidade com a superespecialização acadêmica, né, que é uma coisa de que o Antônio Cândido denunciava lá na década de 40, num texto que se chama Discurso de Paraninfo, é alguma coisa que nos coloca, muitas vezes, apartados de discussões que são muito necessárias, não especificamente as nossas pesquisas, né? Talvez não sejam, mas muito necessárias ao desenvolvimento da educação e, por extensão, do país e do nosso continente. Né? Esse texto, por um feminismo afro-latino-americano, ele foi um texto escrito para uma conferência no ano de 1988. Vejam, é um ano muito simbólico, né? Porque é o ano de 100 anos do que nós chamamos da abolição,
da escravidão ou da escravização, como afirmam os movimentos negros, mas é também o ano da nossa Constituição, que vem colocar luz em muitos movimentos sociais que, nas suas insurgências, não só contra a ditadura, mas contra a cristalização de uma sociedade hierarquizada, estavam ali lutando por espaços naquela Constituição, que seria uma Constituição social e democrática, né? Então, é nesse contexto que esse texto é publicado. E esse texto, na verdade, ele é um texto, um ensaio do livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E por que que ele deu título ao volume? Né? É uma coisa que a Flávia Rios explica, a organizadora do volume, né, que organiza também com a Márcia Lima. Elas explicam isso na apresentação. Elas vão dizer que, na verdade, escolhem esse título, o título deste artigo, porque ele é quase que metonímico de todo o pensamento de Lélia Gonzalez. Porque Lélia Gonzalez vai falar de questões ligadas ao feminismo negro, Lélia Gonzalez vai falar de América Latina, Lélia Gonzalez vai falar das questões da mulher de uma maneira geral, vai falar das questões de classe, vai falar das lutas pelas mulheres, da hierarquização social e econômica da mulher negra. Então, em todos os ensaios de Lélia Gonzalez vão se organizar em torno desses temas, de uma luta política, né, de inclusão das diferentes esferas de grupos sociais, especificamente da mulher negra brasileira e da mulher negra latino-americana, né, ou racializada, que é uma expressão também que a gente vai pensar um pouquinho sobre ela. Então, continuando, o que perpassa, né, toda a discussão da obra de Lélia Gonzalez? Primeiro é pautar uma nuance dentro do movimento feminista, que é marcar a nuance de um feminismo negro. Por quê? Porque a partir da década de 70, né, surgem muitos debates sobre o papel social da mulher, a participação social da mulher na sociedade brasileira, nas sociedades latino-americanas. Mas a Lélia Gonzalez falava, né, que, como participação das mulheres negras, ainda estava em caráter de exceção, né, ainda era um caráter de exceção, e que esse caráter de exceção da participação da mulher nos debates não poderia ser verificado como uma minoria em termos quantitativos para representar a necessidade de uma discussão, mas uma minoria que dava visibilidade a uma exclusão em massa de mulheres racializadas, né? Então, ela vai marcar esse espaço como um espaço de dizer que, se as mulheres negras não estavam ali, é porque elas acumulavam outros tipos de discriminação, né? Uma outra questão que passa o pensamento, né, de Lélia Gonzalez sobre o feminismo negro, a América Latina, é a imersão das questões relacionadas aos dilemas existentes entre raça e classe, e as questões históricas e culturais, né? Porque os segmentos sociais racializados, né? O que a gente chama de racializados? O branco não é racializado. É como se o branco fosse naturalmente uma raça que não precisa de classificação, de categorização. E o Boaventura Souza Santos também fala disso, né? Como o pensamento branco ele não vai precisar de classificação. E tudo que não precisa de classificação e que ignora outros segmentos que deveriam estar ali, na verdade, obriga esses outros segmentos a se classificar, né? Então, aí ela vai falar que os diferentes papéis sociais
representados pelas mulheres, eles precisam ser associados não só a uma divulgação, a uma publicização desses pensamentos, mas também em ações que movimentem mudanças, tanto nas questões do preconceito de raça, quanto do preconceito de classe, quanto das questões de exploração de toda sorte em relação aos corpos racializados. Né? Então, ela vai dizer que intelectualidade e ação são coisas que precisam estar juntas, caminhar junto. Uma outra questão também, né, que vai ser muito premente nos artigos, de maneira geral, da Lélia Gonzalez, é tentar tirar os corpos racializados, né, desconstruir, tirar esses corpos de uma perspectiva essencializadora. O que significa isso? É preciso construir um olhar interpretativo a partir da experiência das mulheres negras, mas não é trazer a experiência das mulheres negras para naturalizar. Por exemplo, uma pessoa vai trazer a experiência dela como empregada doméstica, como explorada na base do capitalismo, naturalizar isso. Não, é isso para mobilizar. Vejam que esse terceiro aspecto é um desdobramento da articulação entre pensamento e ação. E, por último, fica muito evidente na obra da Lélia Gonzalez, ainda antes da formulação do conceito de interseccionalidade, que é uma formulação já do fim do século XX, né, final da década de 90, é pensar que é preciso haver uma atuação política que traga um diálogo entre os movimentos negros, os movimentos feministas, sem que se perca a luta de classes, sem que se perca de vista a luta de classes. Isso é promover um movimento de interseccionalidade, né? É pegar todas essas nuances e fazer a nuance do movimento negro e todas as questões exploratórias e discriminatórias que advêm dele, mas dentro do movimento negro pensar a mulher e dentro desse feminismo negro pensar também as questões de classe que alocam essa mulher nas bases da pirâmide social e econômica. Esse texto, né, ele é por um feminismo afro, né, ela vai marcar bem, né, afro e latino-americano. E essa proposta de um feminismo afro e latino-americano, na concepção de Lélia Gonzalez, vai encontrar muita contiguidade na América Latina, né? Porque as mulheres latino-americanas racializadas, as ameríndias, ela inclui aí também as ameríndias, elas estão na base da pirâmide social e ocupada, social e econômica, né? Elas ocupam essa base, e elas vão constituir, né, toda uma formalização de uma sociedade patriarcal branca, né, elas vão estar ali na base dessa sociedade patriarcal branca e vão servir a essa sociedade patriarcal, capitalista, branca, como base dos trabalhos braçais. Né? Então, ela vai falar um pouco disso. Agora, para a gente entender e abrir um pouco as portas desse texto, e depois a gente abrir para uma discussão, eu queria falar sobre alguns pontos que são necessários na discussão da Lélia Gonzalez. Né? Primeiro, ela vai dizer que a primeira opressão que uma mulher negra conhece é a opressão na identidade. Então, antes da opressão por ser mulher, ela conhece a opressão por ser negra. Né? É claro que aqui a gente está falando de um cenário do final do século XX. Lélia Gonzalez morreu no fim do século XX. A gente entende que de lá para cá o movimento negro feminista, né, deu muitos
momento histórico e entendendo por que ela é tão ovacionada pelo feminismo negro, né? Porque ela é tão ovacionada por uma concepção que visa descolonizar o nosso pensamento. Então, a primeira opressão que uma mulher negra conhece, na concepção de Lélia Gonzalez, é a opressão de identidade, por ser mulher negra, né? É por ser negra. Ser negra é o motivo da primeira opressão na vida, no mundo. E é por isso mesmo que ela diz que as mulheres negras nunca vão poder falar na primeira pessoa do singular, porque elas se unem num coletivo de opressão e é necessário falar no plural como uma questão de ordem ético-política, né, de reconhecimento que essa causa não é de uma, né, essa causa é de todas. E ela vai mais à frente, apontar uma outra questão que a Angela Davis também aponta, e a Angela Davis cita a Lélia Gonzalez para falar disso em Mulheres, Raça e Classe, que é são os limites do feminismo branco. Né? Quais são os limites do feminismo branco? Ao não alocar as mulheres negras em seu debate, o feminismo branco comete racismo por omissão. Não são deliberadamente racistas, mas se omitem em relação ao racismo. Uma outra questão que ela vai falar também é sobre a infantilização das mulheres não brancas. O que é isso? É como se as mulheres não brancas, legadas àquele espaço do trabalho braçal e ao não desenvolvimento da capacidade intelectual, elas estivessem sempre numa postura de necessidade de infantilização. Né? Elas são infantilizadas. E, sendo infantilizadas, elas vão necessitar de custódia. E necessitando de custódia, o que acontece com isso? Existe uma subtração da autonomia, da humanidade dessas mulheres, né? Porque muitas vezes elas são animalizadas, têm seus corpos animalizados, e a subtração da construção também do próprio processo de autonomia. Quando ela fala da divisão sexual do trabalho, ela vai dizer que não se pode negligenciar o aparato racista que naturaliza a sobreposição das opressões. O que é isso? Né? O aparato racista que não reconhece que a mulher negra é mais oprimida que a mulher branca, sobrepõe mais uma opressão à mulher negra, naturalizada e invisibilizada a sua identidade. Ela nunca vai ter as mesmas, até hoje mesmo, com todo o avanço, ela não tem ainda as mesmas oportunidades da mulher branca, e se a gente não reconhece a questão da racialização do corpo da mulher negra, claro que aqui eu estou falando apenas da mulher negra, porque eu estou falando do feminismo negro, né? Mas nessa questão a gente poderia universalizar aos corpos negros, que acontece aí uma sobreposição de opressões. E sobre a América Latina, ela vai falar uma coisa muito interessante. Ela vai dizer que durante muito tempo houve o silenciamento das questões de raça, né? E esse silenciamento está associado às questões históricas da dizimação dos povos originários desses locais, né? Se esses povos eles foram dizimados, eles foram naturalmente invisibilizados. Então, dentro de um debate político, eles acabaram durante muito tempo silenciados, né? E ela vai dizer que durante muito tempo a gente falava, né, o preconceito do próprio negro, o preconceito do pobre, por exemplo, né? Ela vai dizer que há um aprendizado das hierarquias a partir do modelo do colonizador. Só um minuto aqui, que eu vou pedir para tirarem a Doralinda daqui. Só um minuto. Pronto, gente, ossos do ofício.
né? Vamos lá. Então, ela vai dizer que, na verdade, por exemplo, isso aí é o berço do próprio conceito de racismo estrutural, né? Que é o quê? É o aprendizado de uma hierarquia simbólica a partir do modelo do colonizador. E ela vai dizer que nesse modelo do colonizador, as mulheres negras vão estar na base, mas que elas não serão nem vistas. Por quê? Porque elas estarão em atividades mais privadas do que o privado das mulheres brancas. Né? Porque enquanto as mulheres brancas, por exemplo, frequentam a sala, frequentam os ambientes sociais da casa, as mulheres negras são relegadas ao trabalho doméstico e à cozinha, né? E à parte privada. Então, ela vai dizer que o grande movimento que é necessário fazer é tornar pública as questões privadas das mulheres negras, não para naturalizar, mas justamente para problematizar. Continuando nesses pontos em relação a Lélia Gonzalez, a esse texto, né, por um feminismo afro-latino-americano, ela vai falar sobre a ideia de que todos são iguais perante a lei. Ela vai dizer que, embora isso já represente um avanço, e ela reconhece isso, né, existe um avanço em se falar em igualdade perante a lei, mas que isso, de certa forma, é um formalismo que promove a invisibilização das diferentes desigualdades, e que isso favoreceria a ideologia do branqueamento se a gente não fala das nuances de uma sociedade racializada que se quer muito amistosa, que se vende como uma sociedade muito amistosa. Não nos esqueçamos que esse texto é de 1988. Aí é aí que ela vai falar do mito da igualdade racial, né, de uma pseudo-absorção das populações racializadas, mas que elas não são absorvidas, uma vez que elas estão lá ocupando os espaços do trabalho braçal, com pouca necessidade de escolarização, né? São esses que são os corpos que vão ocupar os espaços que não têm muita necessidade de escolarização, e ela vai falar também de um mito decorrente desse primeiro mito, do mito da igualdade racial, que é o mito da harmonia racial. Ela vai dizer que esse mito pressupõe o silêncio, o silenciamento dessas populações racializadas, uma vez que se diz que elas estão em harmonia, e elas não têm voz porque elas não ocupam os espaços políticos, parece que não existe racismo no Brasil. E ela cita, inclusive, uma frase do Milor Fernandes: no Brasil não existe racismo porque o negro conhece seu lugar, né? Que é uma frase que o Milor Fernandes faz numa provocação irônica, né? Outra questão que ela vai apontar, né, que embora haja, mesmo naquele momento, né, histórico, muitos avanços, e ela diz que o Brasil é pioneiro nesse avanço em relação às questões negras na América do Sul, na América Latina, ela vai dizer que as esquerdas ainda silenciavam essa diferença racial, né? Que as esquerdas, nesse momento, elas estavam mais focadas nas questões de classe, como se as questões de classe dessem conta de todas as desigualdades. Ela vai dizer que não significa que se tenha que abandonar as questões de classe, muito pelo contrário, né? Porque o aspecto racista e o aspecto opressor da mulher, ele vai ser explicado também dentro das questões de classe, porque são essas pessoas que serão as mais excluídas pelo capital. E ela vai apontar isso com muita clareza, mas vai dizer que as esquerdas não, até aquele momento, não enfrentavam essa discussão. Tá? E aí, ela vai dizer também sobre a desigualdade racial e de gênero, que ela ainda chamava desigualdade de sexo,
na época, né? Ela vai dizer que essas desigualdades estão inscritas dentro da desigualdade de classe. Aí eu trago uma citação dela. As mulheres ameríndias e amefricanas são, na maioria, parte do imenso proletariado afro-latino-americano. Então, é por isso que a gente não pode pensar a Lélia Gonzalez sem pensar essas questões que são que se integram, se articulam, que dialogam e que promovem uma exclusão econômica e social muito maior da mulher negra, até hoje, inclusive. É claro que hoje, né, há muitos movimentos que falam de outras desigualdades, e ela já falava das indígenas, mas há, por exemplo, esse movimento também em relação às mulheres nordestinas, né? Há esse movimento em relação às mulheres indígenas de que ela tratava. Então, há esse movimento em relação a mulheres que não são consideradas, não marcadas dentro daquele padrão muito caro ao patriarcado capitalista branco. E já estou terminando, tá, Vitor? E um grande legado dos pensamentos de Lélia Gonzalez é o legado de uma convocação para que essas nuances, para que esses grupos trabalhem juntos. Né? No final do texto, por um feminismo afro-latino-americano, ela fala das contribuições do movimento negro, ela fala das contribuições do feminismo geral, ela fala das discussões necessárias à luta de classes. Então, ela vai dizer que é preciso trabalhar junto. Então, ela faz essa chamada para os feminismos latino-americanos, para os movimentos negros e para uma conexão com as lutas de classe. E aí, como Lélia Gonzalez foi uma pessoa que participou de uma discussão política muito importante na nossa época, que foram os debates da Constituinte, né? No momento da elaboração da Constituição, de toda a discussão sobre a Constituição. Antes de terminar, eu vou ler um trechinho de um texto dela, que se chama Discurso na Constituinte, e que está também nesse volume por um feminismo afro-latino-americano. Começo a citar Lélia Gonzalez. A sociedade que se construiu no Brasil é a sociedade que se estratificou racialmente. Vemos que no Brasil as relações de poder se dão de uma forma absolutamente hierárquica. É uma sociedade hierárquica que temos, uma sociedade onde cada um reconhece o seu lugar. É a sociedade do você sabe com quem está falando? Ou uma sociedade cuja língua aponta para essa hierarquia, que nossos representantes têm de se chamar mutuamente de excelência. Com aqueles que se encontram numa hierarquia superior, temos que mudar o tratamento, porque essa história de tu e você é só com os nossos iguais. Vejam que a própria língua aponta essas diferenças, essas desigualdades que se estabelecem numa sociedade hierárquica como a nossa. Hierárquica do ponto de vista das relações de classe, hierárquica do ponto de vista das relações sexuais, porque sabemos o papel da mulher dentro dessa sociedade, fundamentalmente da mulher negra, hierárquica do ponto de vista social. Porque se no vértice superior dessa sociedade, que detém o poder econômico, político, social, de educação, comunicação e cultura, neste vértice superior se encontra o homem branco ocidental, no seu vértice inferior vamos encontrar de um lado o índio, de outro lado o negro. Então, sobre esse pensamento de Lélia Gonzalez, né, que eu acho que a gente precisa pensar novos caminhos epistemológicos que façam mais sentido para uma prática que não seja excludente nem do saber que nós acumulamos até aqui, como sociedade ocidentalizada,
né, europeizada, e nem desses saberes que foram sendo deixados à margem e que constituem uma praxis da intelectualidade brasileira que passou muito ao largo dos nossos saberes na universidade, mas não passou ao largo da construção de um Brasil mais democrático que nós temos hoje. Muito obrigada pela oportunidade, e agora a gente pode ficar aí com as questões que vocês apontarem. Vou fechar aqui o compartilhamento. Bom, muito obrigado, Ana, por sua brilhante, completa, rica apresentação desse clássico, né? Embora o texto seja de 2020, né? Como você colocou, é uma coletânea de textos de intervenção que já tem algumas décadas, né? E que se revelaram muito lúcidos, porque colocaram questões naquele momento, questões que só parece ser que somente hoje, muitos anos depois, estamos em condições, infelizmente, de absorver toda a sua capacidade e sua potência, né? Então, muito obrigado por essa apresentação. Eu te perguntaria, assim, muito rápida, assim, imediatamente, após a apresentação, rapidamente, de bote pronto. Após sua apresentação, você lembrou que aqui nessa mesa, e provavelmente quem está discutindo essas questões aqui entre nós, somos brancos de uma classe média ilustrada, tá? A pergunta que eu te colocaria justamente para ver essas questões temporais que você apontou nas ideias de Lélia Gonzalez. Você utilizaria, diante dessa sua introdução, que nós estamos falando aqui de uma coisa, embora não tenhamos lugar de fala, nós sabemos que uma das expressões que hoje em dia frequentemente é colocada nesse debate sobre a questão ou do feminismo ou do racismo. Você acha que, após sua leitura da Lélia Gonzalez, ela, qual seria a posição dela diante dessa expressão? Digamos, num debate, ela colocaria isso, que seu interlocutor teria ou não teria lugar de fala? Na verdade, o próprio conceito de lugar de fala tem também a sua matriz lá. A Lélia Gonzalez fala, né? E uma das questões que eu apontei aqui é preciso dar voz aqui às mulheres negras para que entendamos o espaço em que elas estão e quais são os mecanismos de opressão que constituem todo um aparato que coloca essa mulher sempre no lugar de base, de trabalho braçal, de impedimento de uma construção intelectual, né, de ocupação de um espaço político intelectual. O lugar de fala, até mesmo na concepção da Djamila, né, Ribeiro, é uma coisa que não significa, tá? Isso dito pela própria Djamila, não significa a ausência de diálogo com aquele que não ocupa esse espaço racializado. Significa que o mecanismo de opressão só é dizível por aquele que passa. E a Lélia Gonzalez também fala isso. Só é dizível, né? Só é possível que a gente fale de opressão com legitimidade. Por exemplo, um inglês não vai poder falar de legitimamente sobre a opressão do colonizado, porque ele representou o colonizador, né? Ele esteve do outro lado da história. Agora, socialmente, é claro que ele pode falar a partir da história, mas ele precisa falar a partir da voz daqueles que passaram, né, por essas opressões. A mesma coisa, a minha obrigação aqui não está no sentido da ocupação de um lugar de fala, né, da mulher negra. O meu sentido aqui está na evidência de lugares de fala que mostram essa opressão, né?
historicamente, construída intelectualmente a partir de uma jornada imensa, né, e que precisa ser entendido por uma sociedade até para que ela passe a se compreender com essas identidades multifacetadas. E quando nós brancos ou não negros, né, que é uma outra concepção, estamos desse lado falando do racismo, um espaço que a gente que não é nosso por lugar de fala, nós temos que ter o compromisso político de ser antirracistas. Né? Isso é uma questão que a Djamila fala também, e que a Lélia Gonzalez já falava lá. Ela falava de uma espécie de solidariedade com aqueles que falam de suas opressões. Mas entender essas falas de opressão, não, isso é uma coisa que ela reitera em todos os textos, não para transformar em algo exótico ou cristalizar no lugar do coitadinho. É para entender como politicamente isso é uma armadilha do capital. Né? Isso é uma armadilha do capital. E ela falava muito isso. Né? Então, assim como para os homens, mesmo não estando, por exemplo, no lugar de falar das opressões femininas, eles falam da opressão feminina a partir de uma perspectiva antimachista, da necessidade de se posicionar contra o machismo. Né? Então, é sempre uma postura política anti-opressão. Nós nos posicionamos, quando nós não estamos naquele lugar de fala, nós nos posicionamos contra essa opressão. E aqui eu vou falar do lugar de fala do feminismo branco, de que eu faço parte, porque eu não vou falar do feminismo negro, que tem algumas particularidades que eu posso desconhecer e acabar sendo preconceituosa sem querer ser. Mas no feminismo branco, por exemplo, muito mais do que apontar o que não deve ser dito pelos homens, por exemplo, a gente tem começado a perceber, né, os movimentos, quando eles vão começando a amadurecer, eles começam a perceber quem é que está na luta em favor, né, da erradicação das opressões contra os corpos femininos. Então, é preciso que a gente consiga convocar para fora do nosso movimento outras vozes que se posicionem contra as opressões de que nós sofremos. Né? E a Lélia Gonzalez, ela queria essa convocação. Por isso que ela fala de um feminismo que não, o conceito de interseccionalidade é posterior, mas todo o feminismo negro reconhece isso, inclusive Angela Davis. A Lélia Gonzalez está na base da construção de um feminismo interseccional. Né? Um feminismo negro e um feminismo que luta contra as opressões, né? De classe, que são opressões colonizadoras, principalmente na América Latina. Não sei se eu respondi. Sim, muito bom, obrigado. Uma outra indagação. Graças à sua apresentação, Ana, nós percebemos, né, a complexidade do pensamento da Lélia Gonzalez, a complexidade, a riqueza de elementos que conformaram seu pensamento. Né? Temos aí Lacan, temos o marxismo, temos questões de raça, classe, de historiografia, né? Ou seja, temos um pensamento extremamente complexo, inclusive em alguns textos desse livro, que parece uma espécie de obras completas da Lélia Gonzalez, tendo em vista a riqueza dos textos que o compõem. Nós vemos que, inclusive, tem posicionamentos dela diante de questões muito concretas. Por exemplo, um dos casos, digamos, da leitura rica da Lélia Gonzalez é como ela avalia a participação de todos esses elementos que fazem parte dos pares da luta, dos companheiros da luta, mas que não foram decisivamente conscientes desse caráter, da complexidade dessa luta. Então, uma segunda pergunta que eu queria te fazer é: nós sabemos que ela foi militante do PT, primeiro do PDT. Do PDT também, né? Ela teve elogios para Leonel Brizola, por exemplo, né? Fala aí do José Dirceu e tal.
Mas você, na sua apresentação, você coloca, porque a Lélia Gonzalez afirma com frequência, né, sobre a questão das diferenças raciais que são silenciadas até pela esquerda, tá? A minha pergunta, a segunda pergunta que te falo, você detecta que isso ainda uma dívida pendente da esquerda de reconhecer essas questões raciais e femininas ou feministas hoje, há muitos anos dessas formulações da Lélia Gonzalez? Olha, eu acho que hoje isso tem sido muito menos frequente, mas muito menos frequente mesmo, até porque está feio, né? Essas discussões elas estão tão afloradas que mesmo que os mecanismos, né, de aflorarem essas discussões, eles sejam muito discutíveis, né? Porque muitas vezes são redes sociais, lacrações, coisas muito difíceis também de promover um debate. Mas o efeito colateral positivo desse movimento todo de rede social é o quanto a gente percebeu que existe uma espécie de discurso que atravessa hoje, inclusive a classe. Né? Nós vemos hoje crianças, por exemplo, crianças negras com seus cabelos afro, com o entendimento do que significa a sua ancestralidade, com o entendimento do que significa aquilo para a sua identidade. Foi por força de lei também. Né? Nós não podemos nos esquecer que Lélia Gonzalez fala esse texto é de 1988, e em 2003 teve a primeira lei que obrigou o ensino das culturas afro-brasileiras, africanas, em todos os segmentos de educação no Brasil, da educação básica à pós-graduação. Mas, veja, demoramos muito a aderir, né? E não demoramos a aderir porque achamos que não valia em termos sociais. É por aquilo que Antônio Cândido falou lá naquele texto dele da década de 40. Estamos muito amarrados à superespecialização acadêmica. Né? Não é a minha especialidade acadêmica, então não tenho que entrar nisso. Então, esses movimentos sociais, eles foram construindo as bases de uma discussão que atravessaram e nos atropelaram mesmo. E eu não sei se a gente teria se movimentado se fosse de outra forma. E não sei se a gente teria se movimentado, não vou dizer nem Vitor, que é por uma questão de a gente não querer se movimentar. É porque somos amarrados a uma estrutura acadêmica que nos prende a burocracias, a nossas pesquisas, é por uma série de coisas. Então, foram os movimentos. Essa mudança veio de fora da universidade para dentro. E eu ouso dizer que a escola começou essa revolução primeiro. Porque a lei chegou aos livros didáticos primeiro. Então, ela chegou aos debates na escola. Ela chegou... E esses estudantes eles já chegaram à escola, à universidade, entendendo esses lugares. Mas se hoje nós temos políticas de cotas, se hoje nós temos políticas que vão inserir social, racialmente, e questões, inclusive, de gênero, como a inserção das pessoas trans, é porque nós tivemos pessoas anteriores, em especial uma Lélia Gonzalez, que denunciou essa ausência que não era pensada, inclusive, pelas esquerdas. Então, hoje, eu acho que as esquerdas elas não estão nesse ócio, nessa omissão, nesse lugar de racismo por omissão, dentro de uma perspectiva deliberada. Tá? Não faz parte de um ethos coletivo das esquerdas mais. Né? Pelo contrário, as esquerdas têm lutado pela inclusão o tempo inteiro, pela política das cotas, pelas políticas de inclusão. Isso tem sido uma bandeira das esquerdas. Então, eu acho que as esquerdas elas têm muita coisa para aprender ainda. Tá? Nós temos muita coisa para aprender. Mas eu acho que nós já temos um movimento que nos atropelou, volto a dizer. Nós não aderimos a ele.
né? Nós não trouxemos por adesão, mas a gente acabou se encontrando com esse movimento e acabou encontrando sentido, né, em participar destas lutas, né? Na verdade, eu acho que foi isso. Muito bem. Bom, eu vi aqui umas perguntas no chat, mas me parece que você já respondeu a todas elas de maneira bastante feliz, tenho eu a impressão. Bom, para finalizar, Ana, eu gostaria de te fazer uma última pergunta que tem justamente a ver com o sentido desse curso, né? E, retomando, inclusive, o que você falou com alguma das perguntas que estão no chat, mas que você já respondeu, né? Lendo por um feminismo afro-latino-americano da Lélia Gonzalez, fica bastante claro para nós que quando nós estamos pensando na identidade deste subcontinente geográfico que chamamos América Latina, né, ela faz uma formulação extremamente rica, bom, por vários méritos, né? Talvez o primeiro deles é que ela não dissocia a questão da identidade de questões de luta de classes e de questões culturais. Quer dizer que foi o que tem sido talvez uma falha de quem se engaja nas lutas de pensar que essas só se dariam por questões econômicas e não por uma questão também identitária e por uma questão cultural, né? Ou seja, neste continente, como diz Ricardo Antunes, que seria o continente do labor e não do continente do trabalho emancipatório em que sujeitos reconhecem em sua praxis concreta, Lélia Gonzalez nos alerta sobre a necessidade de que todos esses elementos vão juntos. Você não acreditaria que a complexidade e riqueza da formulação que ela lança sobre a América Latina, na questão, como você disse em algum momento da sua fala, que ela une a América Negra, a América Indígena, e que geralmente, e que ela coloca como esses elementos não estão dissociados e que, na verdade, a gente teria que se unir. Não seria, você não acha que essa formulação dela lança luz sobre a identidade da América Latina que não se reduziria a nenhum desses elementos, mas a essa amálgama, a essa complexidade de elementos que ela coloca? Sim, e ela fala muito sobre isso também, inclusive nesse texto, que ela vai falar que não é possível falar de América Latina, nem de Brasil, como um todo homogêneo, mas que, ao mesmo tempo, é possível identificar características, né, que oferece unidade a eles, que é justamente a complexidade linguística e multirracial, plurilinguística e plurirracial. Né? E dentro desse plurilinguismo e da multirracialidade, ela vai dizer que o aprendizado da hierarquia, a partir do ponto de vista salvacionista do colonizador, é um aparato, né, que constrói a cultura da hierarquia, uma cultura internalizada e dificílima de ser combatida, e que, ao mesmo tempo, serve de grande aparato para o capital, e se você for pensar, até o próprio conceito de meritocracia estava previsto no discurso de Lélia Gonzalez, quando ela vai dizer que o incentivo, né, de avanço desses grupos a partir da ocupação de diferentes lugares na cadeia hierárquica é uma forma de atender o capital. Por quê? Porque você não tem que incentivar ninguém a ocupar espaços diferentes na cadeia hierárquica. Você tem que acabar com a cadeia hierárquica, né? Porque ela é, na verdade, criada e alimentada pelo capital. Então, ela vai fazer uma discussão muito pertinente, que vai apontar como invisíveis e degradados os componentes mais ricos que nos constituem,
que são as línguas e as raças. Né? E que isso vem a partir de uma perspectiva salvacionista branca. Então, é muito interessante o pensamento dela. Né? E essa ideia de ela dizer, poxa, a promessa de você galgar um outro lugar na hierarquia, na verdade, é a promessa a partir da sua uma ilusão a partir da sua internalização dessa hierarquia que serve ao capital. É muito bom isso, né? É extraordinária a formulação das ideias da Lélia Gonçalves. Muito obrigado, Ana. Agradeço muito sua belíssima apresentação e obrigado. Obrigado. Obrigada a você, Vitor, pela oportunidade. Obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada mesmo. Acho que vida longa ao núcleo de pesquisa, que tem promovido debates tão importantes para o Brasil. Obrigada.